Então, com todos esses dados e com tudo que a gente viu até agora, tendo posse de todas essas informações que nós tivemos, nós vamos partir para a avaliação. Tá? Avaliação que é o mais importante para que a gente prescreva um tratamento, para que a gente prescreva o exercício mais adequado, tá, para esse nosso paciente. Então, a avaliação por imagem é primordial. Por que a avaliação por imagem é primordial? Porque, de acordo com determinadas áreas do cérebro, áreas encefálicas, tá, nós teremos uma determinada resposta ou não para o acidente vascular cerebral. Então, se nós temos uma área 4, que é a área 4 de Brodmann, onde a gente sabe que o lobo motor, que é o giro frontal na sua parte dorsal, é responsável pelos movimentos voluntários. Se nós tivermos um AVC vascular cerebral que tenha pego essa área, nós mais ou menos podemos esperar uma resposta ou não de determinados movimentos. Tá? Então a gente já sabe, tá, que ele pode desenvolver uma espasticidade, que ele pode desenvolver uma flacidez. Então a área de acometimento é fundamental. Essa avaliação por imagem, ela deve ser feita no pronto atendimento. Ela foge à nossa alçada e sim, é no primeiro contato, na primeira avaliação, quando o paciente começa a apresentar os seus sintomas e precisa fazer essa imagem, de preferência, tá, nas primeiras 3 horas, 3 horas e meia, no mais tardar com 4 horas, para que as lesões não sejam irreversíveis, ok? O que nós vamos fazer? O que a pessoa que está recebendo o nosso paciente, o que o departamento médico, o que os médicos, o que a equipe médica vai fazer? Uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética? Nós sabemos da precariedade do nosso serviço de saúde, mas esses dois exames, eles são fundamentais. A tomografia computadorizada, ela vai nos ajudar muito, tá, para a gente ter uma noção da extensão dessa lesão. Se é uma extensão que pegou uma área muito vasta, uma área menos vasta, e a ressonância vai definir. A ressonância nuclear magnética é o exame mais completo para que nós possamos avaliar e para que nós possamos ter uma noção de prognóstico desse paciente, independente, tá, de qualquer tipo de arreflexia ou, tá, de comprometimento nos primeiros dias, nas primeiras semanas pós o evento. Avaliação clínica. Pressão arterial. Como nós vimos lá no início da nossa aula, a pressão arterial, a hipertensão arterial, é uma das maiores causas que levam ao acidente vascular cerebral. Então, de suma importância que antes que você faça a avaliação com o seu paciente, por quê? É tudo novo. O paciente que voltou para casa ou o paciente que acabou de sofrer um acidente vascular cerebral, só de ter uma pessoa, tá, tentando movimentar uma área sequelada, isso para ele mexe demais com o seu dia a dia, mexe demais com os seus familiares, com as pessoas que lidam no dia a dia. Então essa pressão arterial, ela é fundamental no primeiro contato para você ver se essa pressão pode ser a famosa pressão do jaleco branco, que o paciente apresenta só em apresentar algum membro da área de saúde, algum integrante da área de saúde para medir a sua pressão arterial, ou se realmente é uma pressão arterial sistêmica. Tá? Precisa saber se ele controla essa pressão, se ele está medicado, porque durante as nossas manobras, durante a própria avaliação, a gente vai levar um grau de esforço a esse paciente que pode mexer, sobretudo, com a sua pressão arterial. Então, de suma importância que antes de tocarmos, antes de iniciarmos a nossa avaliação, a gente faça a aferição da pressão arterial. Ausculta pulmonar. Por que eu botei um asteriscozinho aqui na ausculta pulmonar? Porque não é de praxe o fisioterapeuta, num primeiro contato com um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral, não é de
praxe que o fisioterapeuta auscute o pulmão desse paciente. Porém, é de suma importância que o fisioterapeuta saiba se existiu também um comprometimento do dimídio acometido que tenha interferência no trabalho de ventilação, no trabalho do diafragma e na própria expansão do pulmão. Isso pode acarretar cianose, fadiga, o paciente pode apresentar um pouquinho de falta de ar. Então, a gente precisa saber, e isso aqui é recente para quem trabalha com paciente neurológico, que a ausculta pulmonar é de suma importância. E você avaliar também a saturação de oxigênio. A saturação de oxigênio ela vai te mostrar a quantidade de oxigênio que estão perfundindo os tecidos no momento do seu trabalho. Então, mesmo que você esteja numa avaliação, é fundamental que você meça a saturação para que durante a avaliação esses níveis de oxigênio não caiam demasiadamente e que possam interferir não só na avaliação, tá, mas como no sintoma do seu paciente no momento da avaliação. Padrões de espasticidade. É claro, e isso aqui eu preciso passar para vocês, espasticidade, gente, é a soma de 3 fatores. Tá? Hiperreflexia, uma exacerbação dos reflexos, hipertonia e mais clonos. Hipertonia, normalmente, num AVC, ela só se desenvolve a partir da 3ª, 4ª semana e muitas vezes, em alguns casos, isso pode aparecer mais tardiamente. A primeira resposta de um paciente que sofreu um AVC é a flacidez, tá? E não a espasticidade. Então a gente precisa entender que a espasticidade, num primeiro momento, tá? Ela pode não ocorrer, ela pode não acontecer. Esse paciente vai ser um paciente flácido. E relembrando, a espasticidade só ocorre quando você tem a combinação de 3 fatores: clonos, hiperreflexia, que nós já vimos lá, uma exacerbação dos reflexos, e hipertonia. Tá? Combinando esses 3 fatores, nós vamos ter a espasticidade. É fundamental a importância você verificar se no primeiro contato essa espasticidade já está presente. Afasia. Existem 2 tipos de afasia. A afasia de fala e a afasia de compreensão. Isso me remete no que nós conversamos lá no segundo slide. A afasia de fala, a pessoa tem dificuldade de se pronunciar, que aliás é um dos sintomas, tá, que nós vamos ver mais na frente, de como diagnosticar um AVC. A afasia de fala, a pessoa não consegue combinar, não consegue articular a palavra. Então tem muita dificuldade para se pronunciar. E a afasia de compreensão, ela é como se tivesse um curto-circuito. Você passa a informação e o nosso paciente não consegue responder. Os prognósticos, quando os pacientes têm afasia de fala e afasia de compreensão, eles são mais sombrios, eles são mais tardios. Porém, a recuperação pode ser plena ou parcial.